o topo do mundo sempre despertou um fascínio enorme. E hoje, eu vou te contar a história, os fatos e os acontecimentos que transformaram o Monte Everest na montanha mais famosa do planeta. Do seu nascimento geológico, às primeiras tentativas de escalada, até os desafios e tragédias que marcaram sua história. Prepare-se para uma verdadeira viagem pelo Himalaia. Tudo começa há cerca de 50 milhões de anos. A placa indiana estava se movendo rapidamente para o norte, quando colidiu com a placa euroasiática. O impacto foi tão forte que fez o fundo de um antigo mar, o Mar de Tétis, subir, criando o que hoje conhecemos como a Cordilheira do Himalaia. Nesse processo geológico lento e poderoso, surgiu o Everest, que ainda cresce alguns milímetros por ano por causa da pressão contínua entre as placas. E esse detalhe é impressionante. Mesmo sendo a montanha mais alta do mundo, o Everest ainda está vivo, ainda está crescendo. O Everest fica na fronteira entre o Nepal e o Tibete, e atinge 8.848 metros e 86 centímetros de altura. Para se ter uma ideia, um avião comercial voa apenas uns 2.000 metros acima do cume. As condições climáticas também são um fato marcante. No inverno, as temperaturas chegam a 60 graus negativos, e os ventos podem superar 160 km por hora. E acima dos 8.000 metros, está a temida Zona da Morte, onde o corpo humano simplesmente não consegue funcionar por muito tempo. É uma região tão hostil que cada passo parece um esforço gigantesco. A exploração do Everest começou ainda no século XIX, quando o Império Britânico realizou medições para descobrir qual montanha era a mais alta do planeta. Em 1856, chegaram ao número aproximado e identificaram o Pico 15, que mais tarde receberia o nome de Everest. Mas escalar essa montanha era outra história. As primeiras expedições foram longas, arriscadas e muitas vezes marcadas por tragédias. Em 1924, os alpinistas George Mallory e Andrew Irvine tentaram alcançar o topo. Eles desapareceram durante a subida, e até hoje não se sabe se chegaram ou não ao cume. O corpo de Mallory só foi encontrado em 1999, a mais de 8.000 metros de altitude. Um dos grandes mistérios do montanhismo permanece sem resposta. Foi somente em 29 de maio de 1953 que o Everest foi oficialmente conquistado. Os responsáveis foram o neozelandês Edmund Hillary e o Sherpa Tenzin Norgay. A dupla permaneceu no cume por apenas 15 minutos, mas realizou um feito histórico que mudou para sempre a relação do ser humano com as montanhas. E é curioso lembrar que Sherpa não é uma profissão, mas sim o nome de um povo do Nepal, conhecido por sua impressionante adaptação à altitude. Sem eles, nenhuma expedição seria possível. O Everest tem muitos nomes. Os tibetanos o chamam de Chomolungma, que significa Deusa Mãe do Mundo. E no Nepal, é conhecido como Sagarmatha, que quer dizer Testa do Céu. Outro fato impressionante: já foram encontradas rochas marinhas e fósseis de animais marinhos no Everest. Sim, no topo de uma montanha com quase 9.000 metros de altura. Uma evidência clara da antiga existência do Mar de Tétis. E tem mais um dado curioso. Em 2015, após um forte terremoto no Nepal, medições mostraram que o Everest diminuiu alguns centímetros, mas logo depois voltou a crescer por causa da contínua movimentação das placas tectônicas. O Everest também tem uma história recente, preocupante. O aumento do turismo e das expedições transformou parte da montanha em um ambiente poluído. Toneladas de lixo, equipamentos abandonados e até mesmo corpos de alpinistas fazem parte da paisagem acima da Zona da Morte. Por causa disso, os governos do Nepal e da China criaram regras mais rígidas, inclusive exigindo que cada grupo traga de volta todo o lixo produzido durante a expedição. O Everest fascina porque é mais do que uma montanha. Ele representa o limite físico e emocional do ser humano. Cada conquista, cada passo dado naquela encosta congelada carrega um pedaço da história da humanidade e da nossa necessidade de explorar, desafiar e compreender o mundo. E esses são alguns dos fatos e acontecimentos que fazem do Everest um dos lugares mais extraordinários da Terra. Se você gostou dessa viagem pelo topo do mundo, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual montanha, país ou mistério geográfico você quer conhecer no próximo vídeo. 8A Proxima.